Ontem a seleção brasileira deu mais um vexame e acabou eliminada para o Uruguai já nas quartas de final. E além dos erros nos pênaltis e do Dorival ficando de fora da roda na hora de escolher os cobradores, algo que chamou muita atenção foi que após o jogo, Luis Suárez deu uma dura resposta para o Andreas Pereira, que havia dito que o Uruguai sonha em ter um meio-campo igual da seleção brasileira. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar essas tretas com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre as falas do Luizito e todas essas polêmicas. Pois é, pessoal, como eu havia dito aqui no canal, o empate contra a fraca Costa Rica na primeira rodada acabou custando muito caro. Isso literalmente fez com que o Brasil passasse em segundo lugar do grupo e tivesse que enfrentar o Uruguai, uma das melhores equipes da competição, logo agora nas quartas. E o pior é que nem foi um jogo que dá pra dizer que o Uruguai amassou, porque realmente foi muito equilibrado e o Brasil podia sim ter saído com a classificação, principalmente no final após jogar cerca de 20 minutos com um jogador a mais. E uma cena bizarra que chamou muita atenção foi essa aí do Dorival ficando de fora da roda onde escolhiam os cobradores e sendo completamente ignorado ao tentar falar. Diante disso, muita gente começou a dizer coisas como: tá vendo? É por isso que a seleção brasileira tá desse jeito, não tem organização, não tem comando, como que o treinador tá de fora da roda? E no pós-jogo então, o Dorival explicou essa cena bizarra, se liga. Não, eu fiquei de fora porque eu vinha falando com cada um deles aquilo que vinha na minha cabeça. Então, cada um que definida as 5 posições iniciais, eu vinha falando a respeito daquilo que nós havíamos treinado, aliás, treinamento esse que aconteceu desde o primeiro dia em Orlando. Nós íamos trabalhando penalidades, pois sabíamos que provavelmente teríamos essa possibilidade nas definições de partidas. Outra coisa absurda que deu o que falar foi o Dorival dizendo que depois da expulsão do jogador do Uruguai, o jogo ficou mais difícil para o Brasil. Olha isso. Isso daí, a partir do momento que nós ficamos com um jogador a menos, acabamos nos complicando, porque não tínhamos essa lucidez de entrarmos com tranquilidade, com equilíbrio pelos lados do campo, o que seria o correto. Acabou acontecendo da forma como não queríamos. E bem, como se já não tivéssemos visto cenas bizarras o suficiente dentro de campo, ainda teve o esculacho do Luizito no Andreas depois do jogo. Se liga primeiro no que o Andreas havia falado e na dura resposta do Luizito depois. O nosso meio de campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier, qualificados. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam em ter em Uruguai. Para falar do Uruguai, a veces hay que tener un poco de respeto, saber la historia que tiene Uruguay, porque antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les paso a contar que el que dijo ese comentario era suplente de Arrascaeta, el mejor jugador del fútbol brasileño. Así que imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así. E ao saber da resposta do Suárez, o Andreas então replicou: eu fiquei surpreso porque em momento algum eu faltei com respeito com o Uruguai. Simplesmente disse que eu preferia e acho que nossos jogadores são melhores. Se eles usaram isso a favor deles, eles podem fazer o que quiser, mas em momento algum faltei com respeito ao Uruguai. Outro que detonou esse papo de que temos um meio-campo de Premier League foi o Galvão Bueno. Se liga nas duras palavras dele. Mas o drama também é no meio-campo. O que faz o meio-campo do Brasil? Cria o quê? Ele mata e faz falta. Dá muita pancada. Mas cria o quê? Volto a dizer. Nunca tinha visto isso. Porque isso faz parte da história da seleção brasileira de futebol. Vou nem citar não, porque senão vai ficar meia hora falando aqui. Todos os craques, jogadores geniais que jogaram no meio-campo e no meio-campo que chega para o ataque na história da seleção brasileira. Todos os jogadores dessa seleção jogam em times pequenos da Premier League. Ah, mas o Newcastle classificou ali, o Newcastle lá nos anos 80. Então vamos deixar o Newcastle como médio. Porque o João joga no Wolverhampton, o Paquetá joga no West Ham, o André joga no Fulham, o Bruno Guimarães joga no Newcastle. Médio, vai. De médio para baixo. Nunca existiu isso na seleção brasileira. Pega
A Colômbia, o meio campo dela joga no futebol do Brasil, né? Um joga no Palmeiras, outro joga no São Paulo, outro joga no Fluminense. Aí você pega o do Uruguai, um joga no Paris Saint-Germain, o outro joga no Real Madrid, os outros dois jogam no futebol brasileiro, no Flamengo. Não dá, gente. A seleção brasileira não criou nenhuma chance real de gol. Nenhuma. Zero. Teve cobrança de falta, que a bola bate na barreira que desvia, o Rodrigo 2 vezes. Não sei nem se teve uma terceira cobrança, não me lembro. Teve um chute a gol de fora da área, na direção do gol. E foi do Hendrick. Pegou uma bola, conseguiu girar, bateu de pé esquerdo, bateu fraquinho. A defesa foi tranquila pro goleiro, goleiraço da seleção uruguaia e do Internacional Porto Alegre. Depois foi lá decidir nos pênaltis, né? fazendo a primeira defesa. Então, uma seleção que não consegue fazer gol na Costa Rica, uma seleção que faz um gol na Colômbia num jogo que merecia perder, uma seleção que não faz nenhum gol no Uruguai quando teve mais de 20 minutos, sei lá, com um jogador a mais em campo e não faz um gol. Uma seleção que faz 4 jogos na Copa América, ganha 1 do Paraguai. E vou voltar a dizer, o Vini Júnior fez um primeiro tempo gigantesco, desequilibrou, e os paraguaios deram 2 gols de graça para a seleção brasileira, né? Naquela vitória de 4-1. Então, como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? Escreve aí para mim, por favor. Fracasso. Total e absoluto. Essa seleção brasileira, essa participação na Copa América, ela faz parte de um momento de seleção brasileira que é a pior fase de seleção brasileira na história do futebol. A seleção brasileira na Copa América de 2024. Um fracasso. Repito, um fracasso. E que se arrume um jeito de melhorar o time, de trazer novos jogadores, ter mais gente no futebol brasileiro para jogar no lugar e muito jogador que está ali na seleção para que se possa ter um melhor rendimento nas eliminatórias. Repito, 6º lugar é o lugar do Brasil nesse momento das eliminatórias. E a participação brasileira nessa Copa América foi profundamente lamentável. Pois é, pessoal, mais um episódio lamentável da história recente da seleção brasileira, com direito à falta de organização, fiasco nos pênaltis, assim como contra a Croácia e declarações polêmicas antes e depois do jogo. Parece que tudo isso já virou clichê. E como eu havia dito antes, um fiasco do Brasil nessa competição, na minha opinião, era o que faltava pro Neymar voltar à seleção com uma posição incontestável. E por isso agora então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui. Diante do desempenho da seleção nos 4 jogos dessa Copa América, tendo vencido apenas o Paraguai, você acha que o Neymar está fazendo falta na seleção? Ou você já acha que se ele tivesse jogando teria dado no mesmo porque já foi o tempo dele também? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre toda essa polêmica e o porquê, e se você não viu as polêmicas falas do Romário ontem, comparando o desempenho do Vinícius Júnior e do Neymar na seleção brasileira, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela.